Então veja, T3 e T4 são importantíssimos para a geração de calor a partir de um desacoplamento da cadeia respiratória. Quando a gente revisar a respiração celular, a gente vai entender a bioquímica desse processo, mas por enquanto isso não é tão importante. Agora, repara que esse controle é feito com mais T3 e T4 ou com menos T3 e T4. Então, como é que funciona esse controle da tireoide na produção de T3 e T4? De que maneira a tireoide sabe quando tem que secretar mais ou quando tem que secretar menos? É claro, a percepção de temperatura ambiental depende do sistema nervoso. No sistema nervoso, você tem alguns órgãos fundamentais no controle de temperatura. Dentre os órgãos que controlam a temperatura, um desses órgãos é um órgão, e é uma glândula também, chamada de hipotálamo. O hipotálamo percebe a variação de temperatura, percebe quando a sua temperatura tende a diminuir ou tende a aumentar. E aí o hipotálamo vai mandar essa mensagem neurohormonal para uma glândula chamada de hipófise. Essa hipófise é uma glândula que fica na base do encéfalo. Ih, tá ficando complicado. Na verdade, não é complicado não. O que é um encéfalo? Encéfalo é aquela enorme massa neurológica que fica dentro da caixa craniana, onde você tem vários órgãos. Dentre eles, o mais famoso, cérebro. Então, encéfalo geralmente é confundido com cérebro. O cérebro é um dos órgãos encefálicos. Uma outra estrutura encefálica é a hipófise. Essa hipófise ela é capaz de controlar a tireoide. Ora, e como é que a hipófise controla a tireoide? A hipófise controla a tireoide a partir de um hormônio. Lembrem-se que a hipófise, que nós já até comentamos em situações anteriores, boa parte dos hormônios hipofisários são designados por letras. O hormônio hipofisário que controla a tireoide é o TSH. Esse nome é original em inglês, mas a gente usa a sigla em inglês. Hormônio estimulante da tireoide. Como o nome diz, estimula a tireoide. Ao estimular a tireoide ativada pelo TSH, ela secreta T3 e T4, que caem na corrente sanguínea. Ao caírem na corrente sanguínea, atua sobre as células, interferindo no metabolismo celular, interferindo na cadeia respiratória, promovendo estímulo metabólico. Lembra principalmente a via catabólica. E aí, no caso, ao estimular muito a via catabólica, acaba sendo uma grande geração de calor. É óbvio, lembra, se você está gerando calor, você ainda precisa de ATP. E é por isso que a atividade T3 e T4 aumenta o consumo de moléculas orgânicas, porque mais moléculas orgânicas vão ser consumidas para compensar a perda de calor. Então você aumenta a taxa geral de respiração celular, você aumenta o consumo de suas reservas. É por isso que esses hormônios em maior quantidade tendem a reduzir o peso. Por quê? Porque você vai consumir mais as suas reservas. Tende a te deixar mais ativo. Porque com a temperatura estável, para manter a temperatura estável, você aumenta a taxa de respiração celular, aumentando o metabolismo em geral. Então você fica mais ativo, você fica mais alerta, você se mantém em maior atividade. Agora, se você ficar produzindo cada vez mais e mais e mais C3, C4, você vai ter uma hiperatividade metabólica, você vai ter uma perda excessiva de massa corpórea, você vai ter todos os distúrbios de uma hiperatividade da tireoide. E aí não é equilíbrio.
Então, como é que seu corpo equilibra o processo? Os próprios hormônios no sangue chegam à hipófise, promovendo aquilo que nós vimos em aula anterior. Feedback negativo, a retroação negativa. E ao ter essa retroação negativa, a hipófise secreta menos TSH, secretando menos TSH, secreta menos T3-T4. Secretando menos T3-T4, a hipófise deixa de ser inibida, secreta mais TSH, mais T3-T4. Aí lembrem-se, os hormônios flutuam ao longo do tempo, aqui T3, T4, num ciclo que sobe e desce. TSH sobe, T3-T4 sobe. TSH desce, T3-T4 desce. E aí, é claro, T3-T4 sobe, TSH desce. Aí T3-T4 desce. TSH sobe. TSH subiu, T3-T4 sobe. Numa flutuação onde, na média, você se mantém estável. E aí, em relação à temperatura no ambiente, o hipotálamo define se essa média vai flutuar um pouco mais alto ou se essa média vai flutuar um pouquinho mais baixa. E assim você controla o seu corpo. Espero que tenham aproveitado e até a próxima. Na próxima vamos falar de problemas da tireoide. Hoje vimos quando ela funciona direito. Na próxima veremos como ela não funciona direito.